Vamos para Brasília. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado confirmou nesta quarta-feira, em votação simbólica, o aval ao projeto que prevê a prisão após condenação em segunda instância. Com isso, a medida deve agora ser encaminhada ao plenário. No entanto, o presidente da Casa, o Davi Alcolumbre, já avisou que não deve colocar o projeto na pauta tão cedo. Pelo acordo costurado com Rodrigo Maia, os senadores devem aguardar a votação da PEC sobre o mesmo tema que está em discussão na Câmara. A proposta de emenda à Constituição deve ser analisada em 2020. Em entrevista à Folha de São Paulo desta quinta-feira, Sérgio Moro afirmou que a decisão do STF sobre a prisão em segundo grau piorou a percepção sobre a corrupção no Brasil. Segundo o ministro, o governo federal trabalha para restabelecer o entendimento anterior da Corte, que permitia a execução da pena antes do trânsito em julgado. Vamos a Brasília, com Zé Maria Trindade agora falando com a gente. Muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte. Zé, tem uma frase aqui na minha própria fala que já dá muito pano para manga, né? Olha só, segundo o ministro, vou repetir aqui, o governo federal trabalha para restabelecer o entendimento anterior da Corte, que permitia a execução da pena antes do trânsito em julgado. Só aí já dá um bom papo, hein, Zé? Bom dia. Muito bom dia a todos. Olha, Edgar, o Ministério da Justiça é um dos ministérios mais importantes aqui, se não o mais importante. É o mais antigo, criado ainda pelo príncipe regente Dom Pedro de Orleans, como Secretaria dos Negócios Jurídicos. Em 1881 foi, então, criado o Ministério da Justiça. Aqui em Brasília a gente conhece muito bem que alguns cargos são bem maiores do que os ocupantes e também o contrário. O ministro da Justiça sempre foi o advogado do presidente da República nos últimos tempos e fazia exatamente esta ligação do presidente, do governo, com o Supremo Tribunal Federal. Então era importante que o ministro da Justiça tivesse essa ligação ali com os embargos auriculares, que são aquelas conversas com os ministros do Supremo fora exatamente dos processos e fora do plenário. Ô Zé, uma parte. Embargos auriculares é uma expressão tua? Ou isso está nos anais da justiça brasileira, Zé? Por favor. Não, esse termo é usado jocosamente, que são aquelas conversas fora dos autos, que às vezes são muito mais importantes do que aqueles Você falou com uma fleuma, que eu falei, não é possível, Zé Maria não pode estar falando sério. Jurídico? Obrigado, Zé, muito obrigado por existir, Zé Maria Trindade. Vamos lá, desculpa te atrapalhar, segue em frente. Mas, enfim, e aí o ministro Sérgio Moro chegou, né, e inicialmente se recusava a fazer esse papel, mas está conversando com nos auriculares do Congresso Nacional e também do Supremo Tribunal Federal. Olha, Edgar, esse assunto, prisão depois da condenação em segunda instância, tomou conta do país e também do Congresso. É hoje o assunto prioritário. Exatamente por conta disso, né, os presidentes da Câmara e Senado caíram ali numa situação muito complicada. O público, a opinião pública, está batendo muito nos presidentes da Câmara e do Senado exatamente por conta disso. Mas essa é uma decisão do Supremo Tribunal Federal e ainda não do Congresso Nacional. Agora o assunto está no colo do Congresso e o Senado deu recado. Aprovou o projeto de mudança no CPP, Sim. o Código de Processo Penal, né? Definindo, tá bom, a Constituição diz que prisão só depois do transitado em julgado. Eu estou fazendo análise meio por alto, assim, mas é a intenção. Tá bom, a prisão, segundo o artigo 5º da Constituição, ou seja, só é considerado culpado depois do transitado em julgado. A ideia, então, é trazer o transitado em julgado para a condenação em segunda instância, é onde se admite as apelações ordinárias, ficando as ações extraordinárias para os tribunais superiores. Então, esta é a ideia do Senado. Aprovou o projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Pois não. Isso se daria através de uma PEC, é isso? Tem dois projetos, esse do Senado é um proprojeto de lei mudando o CPP, o Código de Processo Penal. Certo. Primeiro do Senado. A Câmara é uma emenda à Constituição. São dois projetos. E aí é muito mais complicado, né? Sim. A comissão foi instalada, ministros do Supremo foram convidados para falar
nesta comissão especial da Câmara da Emenda à Constituição, só que ainda não há maioria para uma emenda à Constituição. Mas há maioria e a possibilidade de aprovar a mudança no CPP, né? E aí o que acontece? Seria terminativo, é terminativo o processo na Comissão de Justiça. Só que um grupo de senadores vai apresentar um requerimento, né, para apelar ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E é aí que há uma bagunça, uma mistura. O líder do governo, Fernando Bezerra, é que está coordenando esse processo para levar o assunto ao plenário do Supremo. O argumento é aquela nobreza, né? Sim. De que, olha, é um assunto tão sério, todos os senadores devem participar, um assunto tão importante assim não pode passar pelo plenário, que é instância máxima e tal, mas na verdade é uma apresentação protelatória, ou seja, para atrasar, para dificultar. Resumindo tudo, no Senado há maioria para estabelecer a prisão depois da condenação em segunda instância. Na Câmara, dúvida ainda. Sim. Será que se daria essa confusão toda, esse embate, a partir da ideia de que a Constituição em si, ela tem uma abstração na sua observação, né, no que está escrito ali, né? E no Código de Processo Penal, talvez aí você põe no chão a coisa e é olhada de forma mais objetiva, concreta, né? Pode ser que, bom, eu acho que esse embate também se dá à luz dessa própria incongruência, se é que posso chamar assim, dessas duas leis que regem, né? Você colocou essa abstração, eu acho muito interessante, Edgar, porque a Constituição, a lei, é feita para o homem, não é o homem que é feito para a lei, entendeu? Eu acho que é essa subversão, essa inversão dos polos. A lei tem que acompanhar exatamente a construção da realidade, a dinâmica da história, a percepção da história. Você voltar com essa segunda instância agora, acabar com a prisão em segunda instância, é um retrocesso a um clima de impunidade. Bom, mas são duas frentes, né? Objetivamente falando para o espectador aqui. O projeto de lei e a emenda à Constituição, que podem perfeitamente correr paralelas, só que uma corre mais depressa que a outra. Qual que é o problema de dar celeridade ao projeto de lei? Você já poderia fazer uma coisa e a outra coisa no ano que vem. Não tem nenhum tipo de embargo entre uma coisa e outra. O projeto de lei, inclusive, como o Zé bem falou, já passou por uma pré-aprovação, necessitaria realmente ir direto para a Câmara dos Deputados, a não ser que, sei lá, alguns senadores requeiram também a votação no plenário. Ou seja, há um claro esquema para jogar a votação para o ano que vem. Enquanto isso, fica Lula, Zé Disseu e outros bandidos falando, dizendo que tem que fazer uma subversão no país, tem que acabar com o fascismo imaginário que eles projetam que tem nesse governo. Eventualmente são bandidos com fartura de provas condenados, que estão aí com amplo discurso político, condenados em várias instâncias. O Davi Alcolumbre deixou claro, objetivamente, que não quer pautar o texto, não queria pautar o texto, e que diz que aguardaria uma eventual decisão da Câmara sobre o projeto de emenda à Constituição. Fechou esse acordo com o Rodrigo Maia, o que causa exatamente uma suspeita permanente, porque hoje a causa da segunda instância é uma esperança suprapartidária de toda uma nação. Eu receio. Mas não vai fugir, né, Adriles? Ele vai ter que pautar uma hora, não. Ele vai ter que pautar uma hora ou outra. Espera que o ano que vem, ou sei lá. Eu receio que eles falam de um projeto de lei ser derrubado na própria justiça. Mas é uma besteira. Se eventualmente esse projeto for derrubado eventualmente na justiça, há a possibilidade da PEC. A questão que se coloca é quantas pessoas dentro do Congresso não temem pelas próprias carreiras legislativas, sendo que elas estão implicadas em algum tipo de crime ou suspeita de crime e podem ser condenadas em segunda instância. A maioria do projeto do Senado, como bem disse o Zé Maria, tem o apoio ostensivo. A segunda instância é um projeto suprapartidário, é uma bandeira. Isso é que eu não entendo, de eleição para os próprios políticos. Eles estão jogando contra a própria carreira, contra a própria percepção da população em relação a eles mesmos. Ou seja, a única coisa que fica patente e que fica suspeita é a suspeição que eles têm deles mesmos serem encarcerados, caso vigore a prisão em segunda instância. Olha a cara do Zé, de quem acredita que vai ser votado ainda esse ano, né? Eu vi teu comentário ontem, Zé, a respeito do Viu Metal em Brasília. É a única coisa que segura os políticos aí até o dia 31 de dezembro. É alguma discussão que vai mexer com a grana deles, né, Zé? Acabou, o ano acabou aqui. Agora é o orçamento da União na semana que vem e pronto. O Supremo também em recesso, fica só o presidente aqui na área da Praça dos Três Poderes. Olha, Edgar, trocando em miúdos essa situação é a seguinte:
o Supremo abriu a porta do inferno. Exato. Abriu, ninguém sabe exatamente o que vai sair, qual é o capeta que sai de lá de dentro, né? E agora cabe ao Congresso Nacional fazer essa reparação, porque no imaginário popular, o que acontece? O popular vê uma prisão, acha que a prisão se dá logo depois do cometimento do crime. A polícia chega ali, algema, joga o sujeito no camburão e vai embora. Isso fica na cabeça das pessoas. Aí todo mundo se esquece que quando chega na delegacia, o advogado solta. Sim. E aí esse sentimento de impunidade que o ministro Sérgio Moro falou é real. A partir de agora, o advogado, ao entrar com a primeira petição à defesa, ele já coloca um artigo constitucional para ir ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo cuida do controle constitucional. Sim. Então isso provoca esse sentimento de impunidade mesmo. E o Congresso tem que agir rapidamente para restabelecer, ou seja, fechar essa porta do inferno aberta pelo Supremo. A situação é tão grave que o ministro Luiz Fux, numa palestra aqui no Dia Internacional da Corrupção, disse que os juízes de primeira instância devem alargar o conceito de prisão preventiva, que está fora, é anexo, um paralelo dessa história de prisão depois da condenação. Aí, se houver ameaça à sociedade, a sociedade é que deve ser protegida. Ameaça à sociedade, destruição de provas, etc. O juízo, em primeiro grau, em primeira instância, pode restabelecer a prisão preventiva e pronto, ele tem autonomia. É o caso, por exemplo, do Gedel Vieira Lima, preso preventivamente, de Eduardo Cunha, e não é o caso do ex-presidente Lula. Então, é um perigo ficar mesmo com esse sentimento de impunidade. Certo, Zé, obrigado pelo papo, pelas informações, bom trabalho aí em Brasília, meu camarada, abração pra você. Perfeito, a última frase, para tentar se contrapor aí a essa história aí de danos na imagem, os presidentes da Câmara e Senado apressaram a votação do pacote aí contra o crime organizado e isso foi muito bom. Estica o cobertor e puxa do outro. Valeu, Zé, abração.